acompanhar, e aqueles que estiverem acompanhando na live, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Vamos estar falando um pouco mais detalhado sobre esse assunto, sobre o reino de Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 3. E depois, peço para que os irmãos vão acompanhando na Bíblia Sagrada, para entendermos a palavra do Senhor essa noite, de uma forma mais tranquila, mas embasando biblicamente sobre esse assunto da parábola do semeador. Diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, eu peço para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta, quem estiver acompanhando, porque vamos olhar sobre essa parábola do semeador e o que ela nos ensina. Irmãos, é bem verdade que Jesus, até Mateus 12, ele está pregando abertamente sobre o reino dos céus. Mas no capítulo 12, quando o ápice da incredulidade, da resistência por parte de alguns dos judeus, Jesus começa, a partir desse momento, falar por parábolas e ensinar sobre o reino dos céus. A parábola, ela indica literalmente uma comparação, que é colocado lado a lado, que ilustra uma verdade. Em cima disso, as parábolas têm alguns pontos e algumas verdades a ser esclarecidas. Por exemplo, a parábola, ela nos ensina coisas desconhecidas ou ocultas desde a fundação do mundo. A intenção da parábola é revelar estas coisas. Em Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35, a Bíblia diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O primeiro propósito da parábola, que nós estamos lendo no texto, é publicar coisas desconhecidas ou ocultas desde a criação do mundo. E existe uma outra colocação, que a parábola, ela está cumprindo uma profecia. Nesse mesmo versículo 35 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca. A segunda profecia que a parábola está cumprindo está em Mateus 13, agora no versículo de número 13 e 14, quando ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Versículo 14: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então o propósito da parábola, ela cumpre dois objetivos, duas profecias. A primeira, que o Messias abriria a boca por parábolas e revelaria coisas desconhecidas desde a fundação do mundo. Segundo, era para os incrédulos, para aqueles que receberam ou resistiram à palavra do Senhor. Não lhe daria mais a oportunidade de compreender os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, que é falado através de parábolas. Diante disso,
Jesus começa essa sessão e lá em Marcos 4:13, nós vamos entender que essa parábola do semeador, que Jesus começa ensinando através dela, ele vai nos mostrar a importância dessa parábola. Quando diz assim: e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? A importância dessa parábola é que, compreendendo ela, começa-se a entender as demais parábolas e os mistérios sobre o reino de Deus. E por que que essa parábola é tão importante? Além de aparecer nos 3 evangelhos, em Mateus 13, em Marcos 4 e também em Lucas capítulo 8. Então nós usaremos esses 3 textos para entendermos as verdades sobre o reino dos céus nessa parábola. Essa parábola é de suma importância, porque ela vai tratar de pelo menos 2 questões que é primordial, tanto para a grande comissão, tanto para onde se chega a palavra do Evangelho. Ela explica o que acontece e o que pode acontecer. Então, dentre isso, nós vamos entender que nessa parábola que nós estamos falando do semeador, de Mateus 13, o semeador aqui, ele representa, se nós atentarmos para Mateus 13:37, quando Jesus explica a parábola do trigo e do joio, ali diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Em questão aqui, quando em Mateus 13:3, ele diz: eis que o semeador, esse o é um artigo definido, falando que esse semeador não é qualquer um, mas é o semeador. Neste caso e nesse tempo que nós estamos falando da parábola, o semeador aqui nessa parábola, nesse tempo, é Jesus Cristo. Mas para nós, nos dias de hoje, é o semeador que representa todo aquele que prega a palavra do Senhor. Ao semeador que representa todo aquele que ensina a palavra do Senhor, que fala a respeito da palavra do Senhor para nós outros nesse tempo. Devemos entender que a segunda coisa que devemos entender é sobre a semente. Em Lucas capítulo 8 e no versículo de número 11, a Bíblia que está falando sobre a parábola do semeador diz que a semente é a palavra de Deus. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Quando agora nós vamos olhar o terrenos aqui relacionado, aqueles que leram a palavra viu que a semente, que a palavra de Deus foi lançada em diferentes tipos de solos, de terrenos. Esses terrenos aqui relacionados simboliza as pessoas e o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Apesar dessa breve explicação era necessária para entendermos agora o que vamos falar a respeito da parábola do semeador e o que ela nos ensina para os dias de hoje. Aprendemos pelo menos 2 grandes situações na parábola do semeador. A primeira situação que nós aprendemos na parábola do semeador é a importância e a responsabilidade de se pregar a palavra de Deus. E aqui vai nos dar um ensinamento. Nessa primeira parte desse culto, dessa pregação da palavra, vamos nos atentar para o semeador que semeia a semente, que é a palavra de Deus. Então se fala sobre a importância, que também está relacionada com a responsabilidade de se pregar a palavra do Senhor, de semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Entendendo isso, nós vamos primeiro compreender que, lendo a parábola que Jesus conta, ele não dá ênfase muito ao semeador. Então não é o semeador o mais importante aqui nesta parábola, e se fôssemos dizer para os dias de hoje, não é o semeador o foco da parábola, mas é a semente, que é a palavra de Deus. A semente é o mais importante. Nós devemos entender que o semeador, ele apenas semeia, e nisso vamos entender que não é o semeador que produz resultado na vida das pessoas, ou o que vai produzir
na onde ele lança no campo, mas o que produz o resultado na vida daqueles que estão ouvindo, estão recebendo, que no caso é o campo, é a semente. Então, entendendo isso, nós vamos agora para 1 Coríntios 3, versículo 6 e versículo 7, quando Paulo nos dá essa noção que nós somos os semeadores. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que a Bíblia está nos falando? O semeador, no caso de nós outros, nesse tempo que estamos vivendo, não é o mais importante. O importante é a semente que ela é lançada. Não é o semeador que produz algo na vida das pessoas, mas é a semente que tem poder para produzir algo. E hoje, nos dias de hoje, eu não estou aqui para desmerecer e nem diminuir ministério de homens de Deus, que tem um grande chamado, pelo qual também tem um grande respeito, mas nos dias de hoje, estamos dando mais valor para o semeador do que para a semente. Nos dias de hoje, estamos valorizando mais o pregador do que a palavra que se é pregada. Devo ressaltar que não é a sabedoria do pregador que transforma a vida das pessoas, não é a ciência do pregador que muda vidas, não é a eloquência do pregador que liberta, não é a boa presença física e apresentável de um pregador que pode convencer alguém. Mas Jesus um dia disse, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos vivendo tempo que estamos dando muito valor ao semeador, e não à semente, ao pregador e não à palavra. Estamos dando mais valor a quem está falando do que está se falando, e devemos entender que o pregador não tem poder para limpar, mas a palavra diz em João 15:3, Jesus Cristo disse, e vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O pregador não tem poder para alimentar as pessoas, mas Jesus disse em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nos entende é que o pregador não é a espada, mas em Efésios 6,17 diz que a palavra é a espada do Espírito para esse combate espiritual. O que nos informa e o que nos deixa entender que não é o pregador que amolece ou que vem a convencer o coração do ouvinte, mas a palavra de Deus diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. Não é o pregador que coloca fogo nos ouvintes, mas é a palavra de Deus, é como fogo, diz a Bíblia Sagrada, e ela sim pode incendiar a vida dos ouvintes. Certa feita, John Wesley disse dessa maneira: me dê 100 pregadores que não temam nada a não ser o pecado, nem queiram nada a não ser Deus, e eu não importarei se eles são ministros ou se são leigos, porque sozinhos abalarão as portas do inferno e implantarão o reino dos céus sobre a terra, nos deixando uma clara mensagem que não é o mais importante o semeador, nem a sabedoria e o conhecimento que ele tem, mas é a semente que é a palavra de Deus, que pode mudar a vida daquele que ouve, que pode mudar a vida daquele que está a ouvir essa palavra. A segunda coisa que, voltada para o semeador, que devemos entender, é que o semeador, no texto que nós estamos lendo, ele não escolhe lugar para semear. O semeador, no texto que nós estamos lendo, essa parábola,
ele não é aquele que escolhe lugar. Ele não é aquele que ele decide aonde ele vai lançar a semente. Em Isaías 32:20 nos mostra que aquele que semeia não pode olhar o lugar. Lá diz: bem-aventurado vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. O que nos está dizendo é que o semeador, devemos aprender que aquele que semeia a palavra do Senhor, a boa semente, ele não deve atentar para o lugar aonde se está, e nem aonde vai lançar. Não é ele que escolhe o lugar, não é ele que atenta e analisa o lugar para ver se é boa ou não para receber a semente. Ainda em Marcos 16:15, quando Jesus fala sobre a grande comissão, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós entendemos nesse ponto que o semeador, ele não pode ser seletivo, ele não pode escolher lugar, ele deve ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por que ele deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Porque o dever do semeador é semear a palavra, é pregar o evangelho e não atentar para as aparências, porque deveras nós não entendemos o trabalhar de Deus, e por muitas vezes se mostrou na história que o homem, ele não enxerga da maneira como Deus enxerga. Aconteceu com o profeta Samuel, quando foi ungir um rei na casa ali de Jessé. Ele se confundiu com as aparências, mas o nosso Deus sabe aonde vai produzir e aonde não vai produzir. É o nosso Deus, segundo a sua palavra, que pode fazer brotar, pode fazer crescer e pode fazer frutificar. A outra coisa que nós aprendemos com essa parábola é que o semeador, ele não escolhe o tempo. Ele não pode observar o tempo na semeadura. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, e o versículo de número 4, nos mostra realmente isso. Quando diz assim: quem observa o vento, nunca semeará, e quem olha para as nuvens, nunca cegará. Aquele que semeia, ele não pode olhar para o vento. Aquele que semeia, ele não pode observar para as circunstâncias externas, adversas que estão acontecendo, porque o dever dele é tão somente semear. Ainda em 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 2, a Bíblia diz dessa maneira em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, imptes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Daí o versículo 3 assim: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. O semeador, além dele não escolher o lugar, ele não pode observar as circunstâncias adversas. Não é ele que determina o tempo, não é ele que determina o lugar. Tão somente ele deve semear, imptes a tempo e fora de tempo. Se o semeador, ele prestar atenção nas condições adversas, ele nunca irá semear a palavra, porque sempre encontrará dificuldade, sempre encontrará resistência. Mas a palavra de Deus nos ensina que o semeador, que é aqui como uma comparação com um pregador, com aquele que exerce o ministério da palavra, com aquele que é chamado pelo Senhor. Todo cristão que fala do bom evangelho, ele sempre deve semear a palavra, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Agora, essa parábola, por mais que pareça que o semeador não está tendo muito aproveitamento, esta parábola, ela nos encoraja a pregar o evangelho. Esta parábola é ensinamento que nos encoraja a falar do santo evangelho, da sã doutrina de Deus, a anunciar Jesus Cristo. Por quê?
Jesus, ao contar essa parábola, e sendo ele mesmo o primeiro semeador aqui, ele nos diz que em 4 situações, apenas uma, a semente germinou e foi frutífera. Então, há uma lição que Jesus está nos encorajando de antemão para pregarmos, é para nós não nos preocuparmos com 100% do aproveitamento. Com todos que irão ouvir, irão frutificar. Com todos que receberão o Evangelho, eles necessariamente irão ser uma terra boa. Ele nos encoraja, porque o próprio Jesus encontrou resistência. E se o próprio Jesus encontrou resistência, se resistir o nosso mestre, quanto mais irá a nós, que somos discípulos. Jesus disse, se chamar o Beelzebu o mestre, quem dirá de nós então? Se perseguiram ele que é o mestre, o que dirá de nós então, que somos discípulos? Esta parábola encoraja o semeador a semear, porque ela já está de antemão nos alertando que não somos nós que damos o resultado, e não devemos nos preocupar com o resultado que produzirá a palavra ou a semente, porque a semente, que é a palavra de Deus, por si só ela é poderosa para operar o que ela tem que operar. Lá em Isaías 55:11, o próprio profeta fala sobre isso. Deus fala, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, nós não devemos nos preocupar com o resultado, porque quem vai produzir o resultado não somos nós, não é a nossa preocupação, é a própria palavra de Deus que vai produzir o resultado segundo a soberania de Deus. Essa parábola nos encoraja a pregar, porque de antemão Jesus nos ensinou que muitas vezes encontraremos terrenos difíceis, encontraremos situações difíceis, encontraremos pessoas difíceis. Por muitas vezes nós encontraremos grandes dificuldades, mas o que Jesus está nos ensinando ao semeador, ao pregador do Evangelho, que não é responsabilidade dele se vão crer ou não, não é responsabilidade dele se vão produzir ou não. A responsabilidade do semeador é tão somente semear a palavra e regar com ela novamente o ensino da palavra. Não deve se preocupar, não é nossa responsabilidade se vão crer ou se não vão crer. A nossa responsabilidade, segundo o texto, é tão somente pregar o Evangelho. A terceira posição que essa parábola nos encoraja a pregar é que sempre haverá recompensas, que sempre haverá resultados. Nenhuma semeadura nunca vai ter 100% de fracasso. Nenhum plantio da palavra de Deus vai produzir 0 de produção. Não, jamais isso acontecerá. A parábola também nos ensina que, por menor que seja a palavra do Senhor, a semente vai produzir resultados, haverá recompensa, haverá. A parábola nos ensina que haverá pessoas que abrirão o coração para ela. Em Atos capítulo 16, versículo 14, quando Paulo passa a Macedônia, quando Paulo agora entra na cidade de Filipos, diz a Bíblia, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus,
nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, ao que Paulo estava pregando, ao que Paulo estava semeando. O que nos encoraja, essa parábola também nos encoraja a pregar, porque sempre haverá resultados, sempre haverá recompensa. Nunca uma semeadura da palavra de Deus vai ter zero de possibilidade de frutificação. Nunca ninguém vai dar atenção, falar assim, nesse lugar ninguém deu atenção à palavra do Senhor. Lembra quando na viagem missionária, Deus disse para Paulo, para encorajar a Paulo, pregue, fales e não te cales, porque muito povo eu tenho nessa cidade para salvar. É verdade que grande parte não ouviria, mas Deus disse que uma grande parte ele também tinha naquela cidade para salvar. Então essa parábola, ela nos encoraja a pregarmos o evangelho e a semear a palavra de Deus, porque ela nos diz que sempre haverá resultado positivo para a palavra do Senhor. Lá em Salmo 126, versículo 5 e versículo 6, nos mostra realmente isso. Diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, nos mostrando que a pregação do evangelho sempre haverá resultado, sempre haverá uma colheita. Por mais que a maioria não ouça, sempre haverá alguém que dará crédito à palavra do Senhor. E para aqueles que exercem o ministério, 1 Coríntios 15, 58 é uma palavra para o semeador, quando Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, nos mostrando que sempre haverá resultado. Nunca uma colheita inteira será perdida, mas a palavra de Deus, ela produzirá resultado na vida de alguém. Agora, a quarta coisa que nos encoraja a pregarmos o evangelho, Isaías 52, 7. Sabe como que um semeador é visto? Sabe como que sabe o que se fala a Bíblia daquele que leva a preciosa semente? A Bíblia diz assim: quão suave são sobre os montes que não olham lugares, os pés os que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Sabe o que encoraja o semeador a continuar semeando? É Marcos 16, 20. É saber que a presença do Eterno sempre estará com ele. Diz a Bíblia: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sabe o que encoraja o pregador a continuar? É que o Senhor sempre estará com ele nessa semeadura. Em Mateus 28, 20, na parte final do versículo, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o lugar, Deus estará com o semeador. Se for à beira do caminho, Deus estará com ele. Se for entre as pedras, Deus estará com ele. Se for entre os espinhos, Deus também estará com ele em todos os momentos na semeadura da palavra de Deus. Essa é a primeira parte que é atentada para o semeador. Agora, a segunda parte da parábola que devemos atentar é para a parte que fala sobre a importância e a responsabilidade de se ouvir o evangelho, de receber a semente. Aqui nós não vamos mais tratar com a responsabilidade de quem prega e de quem ensina, mas com a responsabilidade de quem ouve, que no caso aqui são os diversos terrenos onde a semente foi lançada.
Agora perceba que em Marcos 4:3, vai nos contar essa parábola. Em Marcos 4:3, quando Jesus começa a parábola, ele diz assim, olha a expressão, ouve. Olha a expressão, ouve. Em Mateus 13:9, quando Jesus termina a parábola, Jesus adverte dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A advertência agora é para aqueles que estão a ouvir a pregação do Evangelho, estão a ouvir sobre a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E há uma advertência aqui, ouvir o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa palavra aqui, ouvir, do grego, ela é uma palavra que também foi usada no Novo Testamento com uma outra tradução. Essa palavra que é traduzida por ouvir, também é traduzida por obedecer no Novo Testamento. Essa palavra que fala sobre ouvir, ela também é traduzida por obedecer. Então aqui está relacionada a parábola, que não é somente escutar, mas é ouvir e obedecer. O porquê que se deve a importância de ouvir a palavra de Deus? Romanos 10:17, Paulo escrevendo diz assim, porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra maneira de produzir fé na vida da pessoa, se não for ouvindo a pregação do Evangelho. Agora, esse ouvir aqui, não é um ouvir somente, de escutar, mas é obedecer, é a mesma palavra do grego. Isaías 53:1 nos mostra essa advertência de ouvir, que o texto nos diz assim, Isaías 53:1. Isaías 53:1, o texto nos informa que quem deu crédito à nossa pregação, esse ouvir aqui é dar crédito, é crer de fato, e quem crer de fato, ele obedece. Em Tiago 1:22 está a importância desse ouvir, que não é um ouvir somente de escutar. Lá diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, esse ouvir que Jesus está agora advertindo a quem vai chegar a palavra do Evangelho, é dar crédito, é ouvir e cumprir ao mesmo tempo. Quem ouve, ele vai obedecer essa palavra. Agora, quando isso acontece, Jesus vai nos mostrar os tipos de ouvintes que terão pelo Evangelho. O primeiro tipo de ouvinte é a semente que caiu à beira do caminho. Em Mateus 13:19, diz que essa semente à beira do caminho, esses que são assemelhados, que estavam à beira do caminho, fala-se de solo endurecido. Você já viu beira de caminho? Lugar aonde se passa, lugar onde tem um constante fluxo, o chão fica duro, o chão fica resistente. Aqui fala no versículo 19, que esses primeiros não entendem a palavra de Deus. A primeira característica da semente à beira do caminho, desses que são comparados como a beira do caminho, são que não entendem a palavra de Deus. Em Lucas 8:12, ainda diz uma segunda característica desses que estão à beira do caminho, que não somente eles não entendem, mas eles também não vão crer, para que não se salvem crendo. Não somente não vão entender, como também não vão crer no Evangelho. Eles não vão resistir, eles não vão aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles vão criar uma resistência. Lembra de Atos 24, 21 ao 27. Atos 24, de 21 ao 27, fala sobre Félix, né? Quando Paulo pregou. Olha que interessante esse texto. A não ser essas palavras, aqui é Paulo falando que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor desse caminho,
não é por agora. Quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que ninguém lhe proibisse e servi-lo, ou que ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que lhe o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele, até aqui, e falava com ele. Perceba que quando Paulo lhe expôs a justiça, ele ficou espantado. Ele falou assim: olha, por agora vai-te, por agora, uma outra oportunidade eu te chamo. Muitas outras vezes ele mandou chamar Paulo, mas a palavra não produziu mais o mesmo efeito da primeira vez. Por quê? Porque ele endureceu o coração para a mensagem do Evangelho. Ele endureceu o coração para a mensagem de Jesus Cristo. Esses são os que estão à beira do caminho, são os incrédulos. Ainda em Coríntios, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha de quem que Paulo está falando. Esse Deus ali com D minúsculo é o próprio Satanás. Ele cegou o entendimento de quem? Não é do cristão. Ele não tem poder para cegar o entendimento do cristão. O diabo só tem poder para cegar o entendimento dos incrédulos, daqueles que criam resistência contra a palavra, daqueles que, como Félix, decidem não crer no Evangelho de Jesus Cristo. Esses são cegados pelo próprio Satanás, para que não mais creem. A segunda semente, eu estou acelerando, irmão, porque o horário já avança. A segunda semente é o que caiu entre as pedras. A Bíblia diz em Mateus 13:20 que ele é de pouca duração. A primeira característica dessa semente entre as pedras, que é de pouca duração. Em Marcos 4:17 diz que são temporão. Ou seja, ele não tinha terra suficiente para a raiz se aprofundar, cresceu logo para cima. Ele, temporão é fora de tempo. Ele não deu tempo para se aprofundar. Não deu tempo, ele é apenas por algum tempo. Em Lucas 8:3 diz que esses são os que creem só por algum tempo, porque não tem profundidade. Esses é o que não tem raiz. Então esses são comparados lá com Oséias 6:3. Em Oséias 6:3 o profeta disse que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, esses conheceram, esses até receberam com alegria a palavra, mas eles não prosseguiram em conhecer, eles não se aprofundaram com as suas raízes para aprender o verdadeiro Evangelho. Lá em 2 Pedro 3,18, Pedro diz: crescei-vos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está nos dando uma advertência. Esse segundo grupo, eles são aqueles que creem, eles aceitam com alegria, mas eles são uns cristãos superficial, que não se aprofundam no conhecimento da doutrina do Senhor. E o que acontece com eles? Olha o que diz Mateus 13:21. Chegada a angústia e a perseguição por causa do Evangelho, eles se escandalizam. Diz que esses daqui, se fôssemos comparar, é com aqueles que vivem mais de emoções do que de convicções, escutam mais a voz da inclinação do que a voz do dever. São aqueles que aceitam com alegria, mas não têm profundidade do Evangelho. Então, quando chega o tempo da perseguição, chega o
tempo das tribulações, ele logo se escandaliza, é de pouca duração, ele logo abandona o evangelho e se esquece de que Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, ele disse: a bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eles se esquecem do que Jesus disse em João 16:33, e digo isso para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Em Atos 14:22, eles desconhecem esse texto, quando Paulo, ele diz na parte final do versículo: pois que por muitas tribulações nos importa a entrarmos no reino de Deus. Agora, esses aqui são os que não prosseguem em profundidade do conhecimento da palavra. Agora, tem o terceiro tipo de pessoa, que é a semente que caiu entre os espinhos. Em Mateus 13:22, diz que ele é infrutífero. Em Marcos 14:19, diz que ele é enganado pelas riquezas. Em Lucas 8:14, diz que ele é amante dos deleites da vida. Então ele fica infrutífero. Esse representa o ouvinte dividido, da vontade dividida. Ele não decide nem em prol do bem nem do mal. Uma hora ele serve ao Senhor, outra hora serve a Mamon. Uma hora ele é muito religioso, mas também ele é muito mundano, porque ele é apegado com as coisas desse mundo. Ele é o tipo de cristão que cocheia entre dois pensamentos. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus é quem adverte nesse texto, ensinando-nos e nos diz a respeito disso: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e servir a Mamon. Esses tipos de cristãos que estão presos aos cuidados, sedução das riquezas, eles se tornam infrutíferos, porque eles ficam presos em dois pensamentos, eles cocheiam em duas formas de agir. Mas existe o quarto tipo de ouvinte da palavra do Senhor, que é o semeado em terra boa. Em Mateus 13:23, a Bíblia diz que ele ouve e compreende a palavra do Senhor. Em Lucas 8:15, quando ele recebe essa palavra, ele conserva em um coração honesto e um coração bom. E ainda diz que dão fruto com perseverança. Esses bons ouvintes, olha agora Mateus 13:15. Mateus 13:15. Esse é totalmente diferente dos demais. Porque os demais, olha o que aconteceu. Porque o coração desse povo está endurecido. O primeiro ouviu de mau grado, e com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. O segundo não compreendeu com o coração qual é a verdadeira mensagem do Evangelho, para verdadeiramente se converter, que é o que aconteceu com o terceiro, e ser curado. O que acontece com esse terceiro? Olha, ele é totalmente diferente. Ele, segundo Mateus 13:23, ele ouve e compreende. Ele conserva num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Sempre está produzindo, sempre está acontecendo, sempre a sua vida é uma vida frutífera. O que ele difere dos demais? O primeiro caso é alguém que não creu no Evangelho,
e o diabo lhe roubou a semente. Deste último, o diabo não pôde lhe roubar a palavra, porque ele creu com todo o seu coração naquela palavra. Tanto é que Paulo assevera que em Romanos capítulo 10, dessa forma, que com a boca se confessa e com o coração se crer. Ele creu de coração. O segundo caso, da semente que caiu entre as pedras, que são de pouco da duração, eles não compreenderam a mensagem do Evangelho, que o reino de Deus é tomado à força, não há facilidade. Os céus é tomada a força, mas este último, ele não se escandalizou pelas perseguições e pelas tribulações, porque ele sabia, ele é conhecedor da Bíblia, e ele sabe do que Paulo escrevendo aos Coríntios disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele se atentou para as glórias eternas que nos esperam. O terceiro caso é de alguém que cocheou entre dois pensamentos, que não produziu, mas não é o caso desse último, porque esse último, ele não veio procurar riqueza no Evangelho, ele não veio se promover no nome de Jesus Cristo, ele não veio usar os dons de Deus para enriquecimento pessoal, mas ele veio para que os seus frutos e a sua vida fosse para a glória de Deus. Jesus disse em João 15:8 que nisto o meu Pai, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nessa parábola do semeador, mostra-nos, e só encerrando, nessa parábola do semeador, mostra-nos a responsabilidade de se pregar a palavra, mas a responsabilidade de se ouvir da maneira correta a palavra de Deus. Nisto assevera as Escrituras: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Então fica uma advertência de um grande ensinamento de Jesus Cristo para aqueles que semeiam a palavra do Senhor. Não desanime de pregar o Evangelho, porque sempre terá resultado, ainda que em poucos. O resultado do Evangelho se fará presente aonde se prega o verdadeiro Evangelho. Mas fica uma advertência para aqueles que ouvem o Evangelho, permeiam em nosso meio, estão dentro da casa do Senhor e não conseguem entender a verdade do Evangelho. Ainda há tempo de se aprofundar no Evangelho de Jesus Cristo, de acrescentarmos aquilo que se deve acrescentar, como disse Pedro, que é da nossa responsabilidade, acrescentar a virtude, a ciência, o conhecimento, até que cheguemos um dia no reino dos céus. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade nessa noite, dentro do tempo estimado, estamos aqui. Que Deus os abençoe. Com a direção aqui já foi direcionado pelo pastor Zé, estaremos orando e encerrando o culto nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite ouvimos sobre a verdade da parábola do semeador. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, anima, Senhor, os semeadores, fortaleça, Senhor, os semeadores, Senhor, fortifica, Senhor, os semeadores para continuarem semeando, Senhor, sabendo que, Senhor, haverá resultado, sabendo, Senhor, que alguém dará crédito à palavra do Senhor. Senhor, também eu peço a Ti, Senhor, que, Senhor, estenda a mão sobre os ouvintes, Senhor, e que todo o comichão dos ouvidos, que, Senhor, por ora, não permitem, Senhor, crer,
ou Senhor meu Deus, entender, Senhor, compreender o Evangelho, ou sobre aqueles, Senhor, que cocheiam entre dois pensamentos, Senhor meu Deus, que eles nessa noite, pela pregação da Tua Palavra, Senhor, sejam mudados a sua vida, porque, Senhor, cremos que a Tua Palavra tão somente é poderosa para mudar a vida daqueles que ouvem, conforme a receptibilidade daqueles que ouvem. Assim eu peço a Ti, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor